Hoje eu acordei e, como eu não tinha feito a salada de fruta para eu levar de lanche, eu acabei então optando por não tomar café da manhã aqui em casa. Então eu me arrumei e fui tomar café da manhã lá perto da obra. Inclusive, curiosidade, geralmente quando eu saio no meu horário normal, agora umas 7h20 de casa, eu levo 40 minutos para chegar na obra. E daí, como hoje eu tinha planos de passar em algum lugar para comprar um cafezinho, eu saí, eu acho que era 7h05, ou talvez 7 horas. Eu não sei. Porque, curiosamente, 7h15 eu estava já na rua da obra. E eu fiquei muito surpresa e estou cogitando, no caso, a sair sempre mais cedo e esperar lá, igual eu esperei hoje, no caso, lendo, porque o trânsito da manhã é muito estressante. Mas enfim, então hoje a equipe foi. Eu já suspeitava disso ontem, quando eu olhei pra como tava lá as coisas, mas daí eu falei então com o mestre de obra e confirmei que precisava ainda comprar um pouco mais de material. Daí nisso, então, eu saí, fui na loja, porque se a gente fosse fazer encomenda para entregarem lá, eles com certeza não entregariam hoje e a gente precisava finalizar hoje, porque daí amanhã vai uma outra equipe realizar uma outra parte do serviço. Daí eu busquei o material e as coisas foram fluindo até que bem pela manhã. Daí quando eu saí da obra, eu fui para casa da minha mãe, porque a Prefeitura de Curitiba está com uma iniciativa para usar o cartão de transporte público no ônibus de turismo. E a minha mãe nunca foi no ônibus de turismo. E daí eu falei, então tá bom, então vamos. E então eu almocei lá com ela. E a minha irmã chegou lá um pouco depois e fomos todos então pegar o bendito do ônibus. Quando a gente entrou no ônibus, ele começa, se não me engano, na rua 24 horas. Mas como lá no centro ia ser de difícil acesso, então a gente optou por pegar o ônibus no Jardim Botânico. E quando a gente chegou no Jardim Botânico, a gente já começou a suspeitar que talvez a gente tinha caído numa grande emboscada. Porque já tinha uma fila muito grande e tinha um ônibus parado lá e as pessoas não conseguiam entrar. E esse já era um sinal de alerta, mas a gente ainda assim falou, não, tem a cada meia hora, no próximo a gente entra. E daí veio o próximo e a gente não entrou, porque também não teve como. E daí, então, quando veio o terceiro ônibus, daí sim, conseguimos entrar. E ainda, eu acho que eu posso dizer que a nossa sorte no nosso azar foi que fomos as últimas a passar pela catraca e conseguimos sentar. A minha mãe e a minha irmã ficaram de costas pro motorista, no caso, então como se elas estivessem andando de ré. E eu sentei num banquinho que geralmente fica ali pro acompanhante de alguém que utiliza cadeira de rodas ou esteja com carrinho de bebê ou alguma coisa do tipo. E daí, depois disso, em vários pontos, eu diria até que a maioria deles, o ônibus parava e ninguém descia. E daí, por consequência, então, não tinha mais lugar. E daí, ainda assim, o motorista falava sempre, pode entrar só 5. Ou, pode entrar só 4. Só que não tava descendo gente, então tinha gente que começou a ficar de pé. Eu falei que talvez fosse mais interessante, ao invés de pegar, então, um ônibus de turismo, andar com o próprio ônibus de linha normal para fazer o tour na cidade, porque tem como fazer conexão e vai em pé igual. Eu achei que um pré-requisito, não pré-requisito, mas enfim, uma característica mínima do ônibus de turismo era você conseguir ir sentado, e eu estava muito enganada, na verdade a gente fez sentado, mas daí também, como eu estava de lado, então eu não conseguia ver a janela que estava aqui atrás, eu conseguia se eu ficasse assim, que no caso foi o que eu fiz, estou com muita dor no pescoço ainda, mas enfim. E daí também tem o fato que a gente sentou daí de frente para a cobradora, e daí, por exemplo, às vezes a gente parava em alguns pontos onde ninguém conseguia subir, e daí as pessoas de fora do ônibus começavam a gritar com a cobradora, e daí a cobradora também começava a gritar, e daí a gente ficava no meio dessa gritaria, então isso foi bastante desconfortável. Não quer dizer que todos os ônibus sejam assim, mas essa situação foi bem chata. Foi um passeio legal? Sim. Mas eu acho que por ter trabalhado de manhã, eu tô extremamente esgotada agora. Então eu acabei de chegar, comi aqui alguma coisa. Na verdade, sim, acabou o passeio, daí foi uma grande tour de achar um motorista que levasse a gente de volta, então, pra casa. Chegando na casa da minha mãe, peguei minhas coisas, que eu tinha deixado lá quando eu fui almoçar, e vim pra minha casa. Daí aqui eu comi, agora estou gravando esse vídeo, e daí vou editar e postar e descansar, que amanhã tem mais.